Meus amados, aproveitando que vocês estão de pé, vamos abrir nossas Bíblias. Vou pedir para os meninos da mídia colocar aqui Apocalipse capítulo 2, do verso. Hoje nós vamos fazer a leitura do verso 18 até o verso 29, dando continuidade do nosso estudo bíblico. Nós estamos estudando o tema Jesus, mensagem e ministério. Agora em outubro já fará um ano que nós estamos com esse tema. É óbvio que nós já passamos praticamente, pelo menos por parte dos evangelhos, e agora nós estamos estudando a mensagem de Jesus às 7 igrejas do Apocalipse. Hoje nós chegamos na quarta carta, a carta escrita à igreja de Tiatira. Então nós vamos estar fazendo a leitura como de costume, mas uma alegria grande estar aqui com os meus irmãos mais uma vez, rever aqui alguns amigos, o Anderson, meu amigo, meu irmão em Cristo. Te amo em Cristo, Anderson. Alegria grande ter você aqui. O cunhado, né? Quarta família está aí também. Alegria grande ter vocês aqui conosco no dia de hoje. Uma alegria grande, de verdade, ver cada um dos meus irmãos e ver que vocês estão bem. Esses meninos aqui, esses músicos, esses obreiros da casa do Senhor, como sempre, valentes, valorosos, estão aqui para aprender a palavra de Deus. Justificando a ausência de alguns obreiros, pastor Leonardo estava trabalhando, falou que não conseguiria chegar aqui. Nós temos o Job, está com a esposa enferma. Nós temos aqui alguns obreiros que nos comunicaram que não poderiam estar aqui hoje, tá bom, irmãos? Mas importante que você veio. Quero também cumprimentar os meus irmãos que estão nos assistindo através da live. Deus seja louvado pela vossa vida, meus irmãos. Dito isso, nós vamos fazer a leitura, Apocalipse capítulo 2, do verso 18, está errado aqui, é 2, 18 ao 29, está 2 e 2, né? Vamos lá, irmãos, como de costume, 3, 2, 1, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tenha os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência. E as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependeres das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebei de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Abimael, vem aqui fazer essa oração. Nós vamos fazer essa oração e logo estaremos ministrando a palavra de Deus. Meus irmãos, uma paz do Senhor a todos. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Santo e amado, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que você nos concede de estarmos aqui nesta noite, Senhor, para aprendermos a Tua palavra, Senhor. Nesse momento eu te peço que o Teu Espírito Santo, Senhor, abra a nossa mente, o nosso coração, para que podemos aprender a Tua palavra e a praticar, Senhor. Pai, usa o Teu Filho que estará aqui ministrando nessa noite. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Meus irmãos, podem tomar assento. Hoje nós vamos dar continuidade a esse tema tão importante, agora meditando, refletindo sobre a mensagem de Jesus a essa igreja, a igreja de Tiatira, ou seja, a quarta carta. E olhando o nosso mapa, nós saímos de Pátimos,
ficamos 2 quarta-feiras falando dentro do contexto, do autor, a autenticidade dessa carta. Nós subimos para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, e agora chegamos em Tiatira, já começamos a descer até chegar em Laodiceia. Dentre as cidades do Apocalipse, Tiatira é a menor dessas cidades. Então, Tiatira é uma igreja que estava experimentando um pleno crescimento, e, porém, uma igreja que tinha alguns problemas, dentre eles a tolerância, né? Então, Tiatira representa uma igreja que cresce, mas que está uma igreja que cresce, mas, pelo outro lado, ela está tolerante com algumas questões que vão contrariar a nossa fé. Então, o Senhor Jesus, ele inicia sua mensagem à igreja de Tiatira, na verdade, reconhecendo o trabalho, as obras, o amor, a fé, o serviço, a perseverança, destacando que as últimas obras dessa igreja eram maiores do que as primeiras. Porém, o Senhor repreende o anjo da igreja por tolerar a influência dessa falsa profetisa, Jezabel, que nós conhecemos muito bem. Quando a Bíblia fala de Jezabel, ela fala de uma mulher que tem o poder de manipular, o poder de induzir o povo a uma falsa adoração, a se inclinar perante deuses que não é o Senhor, o nosso Deus. Então, essa mulher ensinava e enganava os servos de Deus, conduzindo-os a uma imoralidade e a prostituição espiritual. Assim, a igreja de Tiatira, irmãos, ela representa também uma igreja contemporânea, nossa igreja, porque eu tenho falado, dentre todas essas semanas que já estamos falando sobre essas cartas, que essas 7 igrejas representam as igrejas de todos os séculos, Então, é uma carta totalmente atual. A igreja de Tiatira, ela representa hoje a igreja contemporânea, que busca crescimento no amor, na fé, no serviço, mas, ao mesmo tempo, é uma igreja disposta a flexibilizar princípios e a ceder o púlpito a falsos obreiros e obreiras, movidos por desejos de atrair público, ainda que isso comprometa as verdades do Evangelho. Então, ainda que essas igrejas, elas estão em pleno crescimento no serviço, nas obras, crescimento no amor, crescimento na fé, crescimento, elas estão progredindo, porque as suas obras são maiores do que o primeiro estágio, mas elas estão dispostas a flexibilizar e a tolerar algumas questões que contrariam a nossa fé e os nossos princípios e valores cristãos. E isso, infelizmente, não ficará impune, não ficará sem juízo, sob o risco de perdermos a salvação. Na verdade, a carta ela foi escrita ao anjo da igreja, uma repreensão direta. Nós estamos falando dentro dos 4 pontos, em que as cartas elas convergem entre si, que é exatamente a apresentação do escritor, do autor da carta, de quem enviou a carta, o reconhecimento de cada uma dessas igrejas, a exortação e também a promessa. São 4 pontos que nós estamos meditando, dentre muitos que teria para nós refletirmos acerca dessas cartas, mas nós estamos parando exatamente nesses 4 pontos. Primeiro, a apresentação do autor da carta. A apresentação e a carta, todas elas, foi dirigida ao anjo da igreja, ou seja, aquelas 7 estrelas que estavam na mão do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, veja, no caso, deixa a sua Bíblia aberta, Apocalipse 2:18, a gente vai ver aqui como que o Senhor Jesus, ele se apresenta a essa igreja, como que ele se apresenta ao anjo da igreja. 2:18, olha o que diz: e ao anjo da igreja de Tiatira, a carta direcionada, mais uma vez, ao anjo daquela igreja, o pastor daquela igreja. Escreve isto, diz o Filho de Deus. A parte B, olha a parte B do versículo. Me ajuda aí, mídia. Então, só vou ler aqui. Então, a parte B diz: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Olhos como chama de fogo e
os pés como latão reluzente. E o que isso significa? Nós vamos refletir e meditar no que o Senhor Jesus estava falando acerca da sua apresentação. Aí a gente vai ver como que a teologia patrística fala, como que os primeiros pais da igreja, qual era o pensamento deles ao analisar essa carta, ao refletir essa carta, homens que viveram no primeiro século da igreja e que tiveram contato direto com a cultura, o contexto social da sua época, como que as igrejas, a pressão que as igrejas estavam sofrendo de fora, mas também de dentro, falsos ensinamentos, como o que nós estamos vendo. Nós falamos na semana passada da doutrina de Balaão, falamos a respeito da doutrina dos nicolaítas, mas hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa exortação. Na verdade, antes, porém, nós vamos falar da apresentação, como que o Senhor se apresenta a essa igreja, e logo nós vamos também chegar na exortação. Eu vou correr porque, de fato, nós estávamos refletindo hoje, meditando e separando aqui os textos bíblicos, e nós precisaríamos de pelo menos umas 2 quarta-feiras ou 3 para falar, e eu sei que a gente não tem esse tempo, então nós vamos sintetizar o material para falarmos dentro do tempo que nós temos. Então veja, isto diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao latão reluzente. Primeiro, olhos como chama de fogo, não, olhos como chama de fogo, purifica o justo e julga o ímpio. E o que esses olhos de fogo significam? O que é que os olhos de fogo, qual que é a revelação desse texto, como que a igreja primitiva entendia? Então veja o que é que disse Irineu, quando ele escreveu contra as heresias, no seu livro Contra as Heresias. Ele diz que os olhos de fogo são o símbolo da onisciência de Cristo, que penetra e sonda os corações, revelando intenções ocultas. E a gente vai ver isso nas referências bíblicas. Tertuliano disse que ele associava a chama de fogo ao zelo e à santidade absoluta de Deus, que não tolera impureza nem a idolatria. Então veja, esses olhos como chama de fogo purificam o justo, mas também julga o ímpio. Um Deus que conhece todo o intento e os pensamentos humanos, a intenção do coração. Um Deus que pesa os espíritos, que conhece o que se passa no nosso coração. Veja o que é que ele disse em Jeremias, no capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, Deus que se revela à igreja de Tiatira, o mesmo Deus que se revela para nós, ele diz que ele conhece, ele esquadrinha o coração, os pensamentos, ele prova esses pensamentos, e tudo isso para dar a cada um segundo as suas obras. Vejam que nós estamos diante de um Deus, esse Deus que se revela para a igreja de Tiatira, ele está dizendo: ninguém pode me enganar, eu não sou manipulado, eu não sou enganado, eu não vejo. A gente vai ver a referência ali de Samuel, quando o Senhor diz: Samuel, eu não vejo como vê o homem vê somente a aparência, somente o que está de fora, somente o que as pessoas revelam através das suas ações, mas eu vejo lá dentro, eu sondo o coração, eu peso os pensamentos e a intenção de cada coração. Então, esse Deus que se apresenta à igreja, ele se apresenta como um Deus que não é iludido, não é enganado, ele tem os seus olhos como chama de fogo, ele é onisciente. Antes que haja uma palavra em nossa boca, esse Deus tudo conhece o que se passa no nosso coração. Então não adianta, irmãos, nós demonstrarmos uma coisa para a igreja, nós vivermos de uma falsa aparência, nós vivermos simplesmente com a capa de religiosidade, sendo que diante desse Deus, quando nós passamos diante desse Deus, logo essa capa cai, essa imagem, ela cai por terra, porque ele olha lá dentro, ele é onisciente. Então veja, o que é que o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 13, 12 e o 13, todo mundo bem conhece, é um texto bem conhecido, Apocalipse, capítulo 4, verso 13, ele diz: olha, e não há coisa alguma ou criatura alguma encoberta diante dele, ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de se tratar. Coloca aqui, por favor, essa versão 4:13, a minha nova versão internacional. Vamos colocar Hebreus capítulo 4, verso 13.
Vamos ver na versão mais tradicional, diz assim, ó, que é João Ferreira de Almeida, depois dessas... Não, Hebreus, aí está Apocalipse. 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então veja, não tem como ocultar nada do Senhor Deus. Os homens podem, você pode ocultar as coisas da justiça, você pode fazer suas maracutaias para iludir pessoas, até mesmo dentro da igreja, tanto daí para cá, como daqui para lá também. A espada do Senhor, ela tem 2 gumes, a palavra corta para lá, mas corta para cá também, porque infelizmente, nós estamos vivendo dias profetizados, né, por Jesus e pelos apóstolos e pelos santos profetas, dias dia em que a operação do erro está aí batendo na porta. Pessoas que estão revelando, ou seja, se mostrando algo que eles não são. É um mundo virtual, é a era do mundo virtual, infelizmente. Mostram uma realidade que não é verdadeira. Só que diante desse Deus, nós teremos que tratar com Ele. Então, diante dele, não tem nada encoberto. Criatura alguma, coisa alguma encoberto que não venha a ser revelado. Olha o que aqui diz o salmista no Salmo 139, o versículo 1 e o versículo 2. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Este texto confirma a interpretação dos pais da igreja. Os olhos como chama de fogo revelam a onisciência divina. Então, um Deus que se apresenta como aquele que conhece todas as coisas. Então, veja, dentro dessa teologia patrística, ou seja, o pensamento dos pais da igreja do primeiro século, os olhos como chama de fogo expressam a visão penetrante de Cristo. Nada pode se esconder dele. Revela o Cristo juiz, mas também o Cristo que ilumina e purifica. Amém? Então, todas as nossas obras, por mais que ninguém veja, se as suas obras forem positivas e boas, você pode ficar despreocupado. Ah, mas ninguém está vendo. Ainda que os seus pares não vejam, ainda que a tua, ou seja, os teus líderes na empresa não vejam. Estou falando de todas as coisas que nós semeamos, não é só aqui na igreja, porque quando nós vivemos debaixo da égide do reino de Deus, tudo que nós fazemos tem um peso. A lei que rege o universo é a lei da semeadura. Quando nós semeamos aquilo que é positivo, a semente que é boa, ela vai prosperar, ela vai germinar, independente que alguém veja ou que alguém não veja. Amém? Eu não sei se o ar-condicionado está ligado, Douglas. Se não tiver, tá não? Então abre essas portas para... que eu estou falando aqui, estou ficando meio sem fôlego aqui. Pode abrir as portas ou então ligar o ar-condicionado. Tá bom? Então vamos lá, irmãos. Vamos continuar aqui. Então, ainda que alguém não veja, diante desse Deus que se revela à igreja de Tiatira, nada passa batido. Ele vê tudo, seja bom ou seja ruim. Nós receberemos galardão por todas as nossas obras, por todos os nossos feitos. Se por um copo de água nós não ficaremos sem galardão, o que se dirá às madrugadas que nós levantamos para orar, para buscar a Deus, para apresentar a igreja? O que se dirá ao serviço que nós prestamos em favor do reino de Deus, da semeadura que nós semeamos no reino de Deus, ainda que ninguém veja? A verdade é essa, que o nosso Deus não passa nada batido diante do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós vamos ler somente mais uma referência, 1 Samuel 16:7. Eu até já fiz menção dessa referência. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Olha lá a referência no telão. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes à sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração, porque os olhos dele são como chamas de fogo. Agora veja,
pés semelhantes ao latão reluzente. Aqui fala da força invencível e justiça imutável de Deus. Esses pés como latão reluzente. Esse era o pensamento da teologia patrística, né? Segundo o pensamento dos pais da igreja, ou da teologia patrística, os pés de bronze brilham como símbolo de força, estabilidade e juízo santo, firmado que Cristo caminha com autoridade e sobre toda a terra. Louvado seja Deus. Olha o versículo 19 do texto que nós lemos, Apocalipse 2,19. Eu conheço as tuas obras. Então, as qualidades da igreja de Tiatira, exemplo a ser seguido pela igreja dos dias atuais. Então, o Senhor Deus, aliás, aqui eu já estou entrando para o segundo ponto, né? Mas ainda dentro do primeiro ponto, então veja que essa semelhança, como aquele que tem os pés como latão reluzente, fala dessa força, daquilo que é inquebrável, aquilo que não muda. O nosso Deus, ele é imutável. Aquilo que era pecado lá atrás, continua sendo pecado. As verdades, os pilares centrais do Evangelho, do nosso Senhor Jesus Cristo, desde os primórdios da humanidade, desde quando o homem foi formado lá no Éden, todos os ensinamentos e os pilares que regem toda a raça humana permanecem o mesmo. Nada mudou. Por isso que a Bíblia ela continua sendo atual. Agora vamos correr aqui, para a gente, já se passaram 24 minutos, vamos correr aqui e veja o versículo 19, 2 e 19. Aqui agora está falando do reconhecimento. Ele se apresentou como aquele que tem os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, mas no versículo 19 ele diz o seguinte, eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, ou seja, uma igreja que estava progredindo, tanto em obras, como no amor, como na fé, como no serviço. Então essa igreja não era uma igreja que estava estagnada, não era uma igreja que estava regredindo. Lembra lá a exortação à igreja de Éfeso? Tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Uma igreja que regrediu no amor. Mas aqui essa igreja é uma igreja que ela estava fazendo o quê? Progredindo. As últimas obras dessa igreja eram maiores do que as primeiras obras. Então nós estamos falando de uma igreja, né, que estava progredindo. E aparentemente até aqui estava indo tudo bem, não é isso? As qualidades da igreja de Tiatira, ela é um exemplo a ser seguido pela igreja dos dias atuais. Veja só, eu coloquei aqui, eu fui separando, eu coloquei aqui pelo menos 6 pontos, 6 qualidades da igreja de Tiatira que nós devemos também seguir. Primeira, obras. A igreja de Tiatira era uma igreja atuante, marcada por ações concretas em favor do reino. Então veja, uma aplicação para nós nos dias de hoje. A igreja precisa ser conhecida não apenas pelas palavras, mas pelo impacto real na sociedade, na ação social, evangelização e discipulado. E eu tenho falado que aos seguidores de Cristo, nós que somos seguidores de Cristo, seguir a Cristo implica em nós uma responsabilidade que vai além das questões espirituais. Porque nós falamos muito das questões espirituais, mas nós esquecemos que ainda nós estamos aqui na terra. Nós não somos seres, nós não estamos num corpo espiritual, nós estamos num corpo terreno e natural. Aí a gente vai olhar a exemplo de Cristo, como ele se comportou quando estava aqui entre nós como homem e deixou exemplo para nós. Nós vamos ver que essa responsabilidade de ser um seguidor de Cristo implica em nós uma responsabilidade, pense comigo, uma responsabilidade moral, social e espiritual. Moral porque nós representamos aqui o reino de Deus. Por isso que é essa responsabilidade moral. Então, as políticas e a visão de um sistema caído, corrompido do mundo, não serve para nós, porque nós temos o nosso maior exemplo na pessoa de Cristo. Eu acho que ligaram o ar-condicionado, agora pode fechar aí. Não ligou o ar-condicionado, agora pode fechar aí, Marciana. Tá bom? Ligou o ar-condicionado, pode encostar.
Então nós temos o maior exemplo, é Cristo. Então aquilo que Jesus não aprova moralmente, nós também não devemos aprovar moralmente. Por exemplo, né? A prostituição, Jesus aprovava? Não, claro que não. Nós vamos aprovar? Não. O sexo fora do casamento, Jesus aprovou? Não. Nós vamos aprovar? Não. Eu estou falando aqui, irmãos, da responsabilidade moral que nós temos diante do mundo. E isso não pode ser negociado entre nós. Não deve ser negociado entre nós. Porque se nós entrarmos por esse caminho, certamente nós perderemos a salvação. Vocês estão entendendo, irmãos? Então há uma responsabilidade que implica sobre nós, essa responsabilidade moral, social. Por quê? Porque nós somos seres sociais. Jesus, ele curou a fome dos famintos? Curou. Jesus curou os enfermos? Curou. Jesus, ele se preocupava com os órfãos, com as viúvas, com os necessitados? Sim. Aí nós vamos falar somente de amor aqui, ficar somente do amor, falando só de amor, e cadê o social? Não é verdade? A evangelização faz parte da atuação da igreja, uma igreja que estava crescendo em obras. Nós também precisamos, a exemplo da igreja de Tiatira, continuar progredindo em obras, no amor, na fé, no serviço. Há uma relevância muito grande em relação a isso. Mas veja, para a gente correr aqui, o amor, o fundamento de suas obras era o amor, não apenas a obrigação. Todo o ensinamento, toda a base do cristianismo, todo o fundamento do cristianismo, os pilares do cristianismo estão baseados em quê? No amor. Sem amor, vamos ver, vamos ler aí primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, verso 1 ao 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, do verso 1 ao verso 3. Vamos ler essa referência? Olha o que aqui diz o texto. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Vocês estão vendo? Obra é importante? É importante. Crescer no cenário social é importante? A igreja precisa realmente fazer obras sociais, a igreja precisa evangelizar, mas fazer isso não como uma obrigação simplesmente, é óbvio que é uma obrigação, mas não fazer isso apenas como um dever, mas nós devemos fazer isso porque nós amamos a Cristo, amamos fazer parte do povo de Deus. Por exemplo, as irmãs hoje, visitar uma anciã que está enferma no hospital. Amados, isso é amor, isso é um amor manifesto. E sem isso, certamente, nós seríamos com aquele metal que tinha, que disse Paulo, se não tivesse amor. Mas será que de fato nós estamos amando mesmo, Francisco? Às vezes a gente olha no espelho, acorda no espelho, olha no espelho e quer brigar com a gente mesmo. Imagina amar o irmão, imagina amar o inimigo. Se muitas vezes nós não amamos nem os irmãos aqui da igreja, nem os irmãos que comungam conosco da mesma fé, e amar o viciado, o drogado. Então, na verdade, esse evangelho ele é confrontador, irmãos. E ele nos tira da nossa zona de conforto, a verdade é essa. É um evangelho de confronto mesmo. Serviço, uma comunidade servidora, disposta a ajudar e se sacrificar pelo próximo. Não é o reconhecimento, o Senhor não estava reconhecendo o serviço daquela igreja, a obra, o amor daquela igreja. Então veja a aplicação para nós. A igreja contemporânea é chamada a servir de maneira prática, oferecendo tempo e dons e recursos para o bem comum. Vamos ler Marcos 10, 45, é uma referência bem conhecida, porque o Filho do Homem não veio para ser... Marcos 10 e 45, é uma referência bem conhecida. Pode achar aí, coloca aqui, por favor. Marcos 10 e 45. Mateus, Marcos. Me ajuda aí, mídia. Quem achou aí, irmãos? Quer ler aí? Pode ler, por favor. Isso.
Porque o Filho do Homem não veio para ser servido. E olha só, ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então nós temos o nosso maior exemplo, que é Jesus. Se ele, como Cristo, o sustentador de todo o universo, o Todo-Poderoso, toda a razão da existência humana está em Cristo, na plenitude de Cristo. Se ele, mas eu disse que ele não veio para ser servido, mas veio para servir, o que se dirá de nós, Antônio? O que se dirá de nós? Por que é que tanto de nós temos prazer em ser visto e não de servir? Muitos querem simplesmente ser vistos, mas não querem servir. Quem era assim? Não eram os fariseus? Não eram os escribas? Que foram duramente criticados por Jesus? Eles gostavam de ser vistos pelos homens. Gostavam simplesmente da aparência. Mas o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir. E mais uma, viu, Miss? Dar vida em resgate de muitos. Quem é de nós que queremos doar a nossa vida? Quem de nós? Coloca aqui, por favor, Mateus 16, 24. Não está aqui no roteiro, mas eu quero ler essa referência. Mateus, capítulo 16, verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O verso 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, faz o quê? Achá-la-á. Continua. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós estamos aqui de passagem, meus irmãos. Essa vida aqui é efêmera, ela é passageira. Ainda ontem eu falava com alguém a respeito da brevidade da vida. Parece que foi ontem que eu estava com meus netos correndo na igreja, dormindo embaixo dos bancos. Eu cresci, casei, tive filhos, os filhos já cresceram, já casaram, já me deram netos. Eu já comecei a descer a ladeira. Daqui a pouco eu vou embora, se Jesus não voltar até lá, eu vou embora. Uma geração vai, outra geração vem. É que disse o sábio Salomão, 1:4, de Eclesiastes, uma geração vai, outra geração vem. Então nós somos efêmeros, somos passageiros. Passaremos rapidamente. De fato, o que importa é a eternidade. Como nós entraremos na eternidade? Como é que nós vamos nos apresentar diante de Deus? Daquele que tem os olhos como chama de fogo. Como é que nós vamos nos apresentar diante dele? A escolha é feita enquanto nós estamos aqui, para desfrutar uma eternidade, seja com Cristo, ou a segunda morte, separação de Deus por toda a eternidade. Aí quem escolhe sou eu, quem escolhe é você. Tinha um folheto bem antigo que, o folheto tem uma pergunta: onde você passará a eternidade? Lembra disso, Francisco? Os mais antigos lembram disso. Onde você passará a eternidade? Quem lembra desse folheto? Levanta a mão aí. Muitos, não é só os mais antigos não, né? Os jovens também. Onde você passará a eternidade? É uma pergunta, irmãos, que nós fazemos hoje. É uma pergunta retórica. Onde eu vou passar a eternidade? Como é que estão minhas obras? O que é que eu estou fazendo aqui nessa terra? Como é que eu estou me comportando aqui? Será que eu sou uma pessoa aqui, na igreja, diante dos meus irmãos, e lá atrás os meus negócios não glorificam a Deus? Como é que eu me comporto diante da minha família? Como que eu me comporto diante da sociedade? E quando eu pego um avião aqui e vou para um outro país que ninguém me conhece, como é que eu me comporto lá? É uma pergunta, irmãos, retórica, e é só você que pode responder. Será que a vida que você está vivendo hoje, se você ouviu o soar da trombeta,
Será que você subirá para a eternidade? Ou se a gente, antes de chegar em casa, o Senhor nos chamar de forma individual? Ou quando a gente deitar na cama e acordar os olhos na eternidade, muitos de nós, muitos hoje, vão deitar e não vão acordar amanhã. Hoje muitos saíram para o trabalho de manhã e não voltaram para sua casa. Pode ser que amanhã seja eu, pode ser que amanhã seja você. E quando nós entrarmos na eternidade, nós vamos passar gozando daquilo que está preparado, que Paulo diz que é aquilo que os olhos não viu, aquilo que não subiu ao coração do homem, Abimael, é o que está preparado para aqueles que vencerem. E a gente vai ver: dar-te-ei a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? É a promessa de quem vencer. Nós vamos chegar daqui a pouquinho lá. Dar-te-ei a estrela da manhã. O que vencer é o próprio Cristo, a estrela da manhã. Ele está dizendo: olha, eu vou me doar, você vai me herdar. Ao que vencer. Só que exige de nós uma responsabilidade, um posicionamento. Não tem como servir a Deus de qualquer forma, porque os olhos dele são como chamas de fogo. A sua justiça, os pés como latão reluzente. É imutável a sua justiça. Semeou, vai colher, meu irmão. Não tem para onde correr. Semeou, vai colher. É a lei que rege o universo. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Uma igreja que tem todas essas qualidades, mas a gente vai ver, simplesmente por estar tolerando, Abimael, a responsabilidade é do pastor. Está dizendo: olha, eu tenho contra ti, que tolera essa mulher, e sabe o que vai acontecer? Ou tu te arrepende, ou vai para o beleléu. Mais ou menos isso. Amém? Fé mantinha confiança em Cristo, mesmo em meio às pressões sociais e religiosas. Então a igreja, e a gente, eu já falei, na verdade, de todo o contexto dessas igrejas, a pressão, os cristãos que não se dobravam diante de Roma para adorar o imperador, eram jogados nas prisões, nas masmorras, eram lançados na cova dos leões, eram queimados vivos. Era uma pressão de todos os lados, mas pressão também de dentro. Então, em uma sociedade marcada pela dúvida e incredulidade, que é isso que a gente está vivendo, essa sociedade que caminha a passos largos para o inferno, uma sociedade que não preza mais pelos valores, pelos princípios cristãos. A verdade, irmãos, que na minha época de infância, mesmo as pessoas não sendo crentes, elas preservavam a moral, o bom costume. Não gostavam, Abimael, de coisa errada, você sabe disso. Mas parece que hoje, essa raça está em extinção. A incredulidade, a operação do erro, está aí batendo na porta de todos nós, todo dia. Nós estamos vivendo dias difíceis, há uma pressão muito grande. E a igreja, como que a igreja vai se comportar diante de todas essas pressões? Então veja, a igreja deve permanecer firme, confiando no poder e nas promessas de Cristo. Porque com tudo isso, parece que vai minando a nossa resistência. Entendeu, Francisco? Vai minando a nossa fé. Nós paramos de depender de Deus. Eu falei no princípio no princípio, quando nós estávamos preparando, introduzindo o assunto das cartas, nós falamos exatamente das características daqueles homens da igreja primitiva, dos líderes da igreja primitiva, dos crentes da igreja primitiva, a humildade, a simplicidade e a dependência total de Deus. Eram 3 pontos principais na vida daqueles homens: humildade, simplicidade e dependência total de Deus. Eles acreditavam inteiramente no Senhor.
eles dependiam inteiramente do Senhor. Mas parece que hoje a gente está sempre procurando aquele jeitinho, que a gente não quer depender unicamente, exclusivamente da fé, Mael. Queremos dar uma ajuda, nós queremos servir a Deus, mas queremos também ajudar a Deus. Ô irmãos, como eu apanho quando eu estou preparando esse material. Parece que a gente, viu, Ju? Parece que a gente não quer depender inteiramente de Deus, aí a gente começa a arquitetar, fazer os nossos planejamentos. Eu vou fazer assim, vou fazer assado. Eu consigo fazer isso, eu posso fazer aquilo. Mas não é a questão de você poder ou você não puder. Não é que eu posso ou deixar de poder. A questão é, e Deus? Onde é que está Deus nesse negócio? Será que é isso, esse caminho que Ele preparou para você? Será que são essas pessoas que Ele levantou para caminhar ao teu lado? Ou essas pessoas são pessoas que você está trazendo para caminhar ao teu lado e Deus não quer que você caminhe com essas pessoas? São perguntas que a gente precisa fazer. Porque quando o trabalho, quando a gente depende inteiramente do Senhor, e eu tenho me policiado e tenho me exercitado diuturnamente, e tenho dito, Senhor, a obra é tua, o projeto é teu, foi o Senhor, né, que fez todas essas coisas, então eu tenho que descansar, porque as coisas vão acontecer no tempo dele. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Então a gente às vezes quer ajudar o Senhor. A gente quer dar aquele empurrãozinho, vamos fazer assim, vamos. Igual Sara, né? Bem lembrado, igual Sara. Deus fez a promessa, demorou. Aí Sara disse, não, rapaz, é o seguinte, eu acho que Deus está precisando de um empurrãozinho. Está aqui, ó, a minha serva, vamos ajudar Deus? Deu no que deu, até os dias de hoje, né? Está aí a bagunça, até o dia de hoje, exatamente porque Sara quis ajudar ao Senhor Deus. A guerra entre palestinos e israelenses está aí, até hoje. É herança. Então, paciência. A igreja também crescia na paciência, sabia suportar as lutas, resistir com constância. A fé autêntica não desiste diante de crises. Essa é a fé autêntica, que não desiste diante de crises. E ainda que hoje precisa ser constante, mesmo quando não vê, aliás, né? A igreja de hoje precisa ser constante, mesmo quando não vê resultados imediatos. 10:36, Hebreus capítulo 10, verso 36. Coloca aqui, por favor, Hebreus 10:36. Então nós precisamos ser constantes, mesmo que as coisas demorem a acontecer, nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor, perseverantes, ter paciência. Louvado seja Deus. A mídia hoje está me boicotando. Eu perco o raciocínio aqui quando 10:16 diz assim, ó: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. É isso mesmo? Não, é 36. É 10:36. Hebreus 10:36. Porque necessitais de quê? De nós necessitamos de quê mesmo? Paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Meus irmãos, aí o versículo 37, olha o que é que diz o 37. Porque um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. É um poucochinho de tempo, nós precisamos de paciência, Zeron. Vai acontecer no tempo de Deus. Não adianta querer ajudar a Deus. Deus não trabalha na impaciência. Não, Deus trabalha na paciência. Nós precisamos ser pacientes, ser perseverantes, porque só assim para nós herdarmos aquilo que está determinado para nós. E o que há de vir virá e não tardará. Volta aí no 36, na outra expressão do 36. Ó, para que possais alcançar o quê? A promessa. Daqui a pouquinho, irmãos, daqui a pouquinho, nós vamos estar de posse da coroa da vitória, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. O sexto e último ponto, aqui para nós entrarmos na exortação: suas últimas obras
eram maiores que as primeiras, ou seja, não pararam, mas avançaram em maturidade e dedicação. Aparentemente era uma igreja perfeita, né? Uma igreja que tinha todas essas qualidades, estava ali pujante, crescendo, um negócio maravilhoso. É um exemplo, esses 6 pontos é um exemplo para nós, para a igreja contemporânea dos dias de hoje. Assim como Tiatira, a igreja atual deve buscar maturidade contínua, produzindo frutos cada vez maiores e mais consistentes. João 15:8. Coloca aí João 15:8, para a gente ler essa referência. Eu sou, 15:8, ó. Nisto é glorificado meu Pai, que des muito fruto, e assim serei meus discípulos, louvado seja Deus. Olha, nisso é glorificado meu Pai. Há um crescimento espiritual, porque essa é a vontade de Deus. Paulo escreveu aos Colossenses, né? Porque essa é a vontade de Deus, o vosso crescimento, a vossa edificação. Mas nesse caso aqui, olha o que o Senhor Jesus está dizendo: nisto é glorificado meu Pai, que des muito fruto, e assim serei meus discípulos. Quando nós frutificamos, verdadeiramente, nós somos discípulos do Senhor Jesus. Agora vê João 8 e 31, se não falha a memória. Não está aqui no esboço, mas eu vou lembrando. João capítulo 8, verso 31. Olha o que diz aqui o texto. Aqui está falando dentro de um contexto em que Jesus estava discursando, a multidão ficou dividida, e Jesus agora se voltando para aqueles que criam nele. Olha o que diz o texto. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, porque tinha um grupo que não cria. Aqui está uma grande multidão, Jesus discursando, aí uns diziam, ele é de Deus, outros diziam, ele é do diabo. Mas como que pode aquele que é do diabo abrir os olhos de um cego de nascença? E ficou aquela multidão dividida. Aí Jesus volta agora para aqueles que criam nele e diz, olha, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para ser discípulo de Jesus, nós precisamos permanecer, irmãos. Louvado seja Deus. Nós precisamos frutificar, continuar prosperando, progredindo cada vez mais, porque só assim nós seremos conhecidos como discípulos do Senhor Jesus. E nós somos conhecidos como os discípulos do Senhor Jesus se nós amarmos uns aos outros. 13:34 de João, né? Quando ele disse, vós sereis meus discípulos se vos amardes uns aos outros. O amor. Olha lá, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então assim nós somos discípulos do Senhor Jesus. Amém? Amém. Agora vamos correr aqui rapidamente. A hora ali já me aperta. Apocalipse 2, 20 ao 23, que é o texto que vai falar agora da exortação. É o terceiro ponto, exortação. A igreja aparentemente até o versículo 19 estava maravilhosa. Mas olha o versículo 20 e 23, mas tenho contra ti o tolerares que é Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam, comam do sacrifício da idolatria, e dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras. Verso 23, e ferirei de morte a seus filhos, está falando de filhos espirituais, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Irmãos, isso é uma mensagem de alerta muito grande para a igreja contemporânea dos dias atuais. A igreja, ela precisa ser completa, Abimael. A gente não pode ser vacilante, não podemos vigiar. Nós temos que crescer nesses 6 pontos, sim. Mas eu não posso de forma nenhuma ser flexível àquilo que contraria as verdades do Evangelho. Aqui fala, a igreja de Tiatira fala de uma igreja que tinha muitas qualidades, mas pelo outro lado ela estava franqueando, ela estava tolerando. É o que nós falamos lá na introdução, logo no começo. Eu até grifei aqui. Eu falei o seguinte, até dei uma grifada no finalzinho aqui,
A igreja de Tiatira representa também a igreja contemporânea, que busca crescimento no amor, na fé, no serviço, mas, ao mesmo tempo, mostra disposta a flexibilizar princípios e a ceder o púlpito a falsos obreiros, obreiras, movido pelo desejo de atrair público, e ainda que isso comprometa as verdades do Evangelho. Ou seja, muita gente sabe que foge dos padrões morais, que foge dos padrões éticos, sabe que essas pessoas, muitas vezes, cedeu o púlpito da igreja para pessoas que não estão em comunhão com o dono da obra, com aquele que é dono da igreja, irmãos. É um perigo. Ah, não, mas vai atrair público, vai atrair gente, e depois que estiver aqui, a gente discipula. Irmãos, é engano do diabo. Não faça isso, não vamos entrar por esse caminho. Já vieram tantas propostas para essa igreja. Pastor, teve um que foi lá na empresa. Você está fazendo a coisa errada, pastor. Rapaz, convida aí os pregadores famosos, coloca aí uns cantores aí. Você vai ver aquela igreja bombar. Eu falei, mas quem disse para você? Você fez a leitura errada. Eu não estou preocupado com igreja de multidões. Nós queremos plantar uma igreja de discípulos. E quem dá o crescimento é Deus, é o Espírito Santo de Deus, que vai atrair lá de fora e colocar aqui dentro, que vai libertar, que vai salvar, porque Ele é o mesmo. Eu não preciso ajudar ao Espírito Santo de Deus. Eu não posso converter nem convencer ninguém. Se Ele não fizer, não vai ser eu que vou fazer. Muito pelo contrário, nós vamos desagradar a Deus, se entrarmos por esse caminho. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Então veja. Aí eu coloquei aqui, pelo menos três, eu só destaquei 3 pontos, para falar aqui da tolerância. A igreja tolerava Jezabel, uma mulher que se dizia profetisa, mas que conduziu os servos de Deus ao pecado. E lembra de Jezabel? Jezabel era mulher de quem mesmo? De Acabe, filha de Etibal, rei dos Sidônios, que no período de Acabe, por influência de Jezabel, o que foi que ela fez? Ela perseguiu e matou os profetas do Senhor. Ela quis exterminar os profetas de Deus, do Deus Altíssimo. Introduziu o culto pagão. E muitos entraram pelo caminho de Jezabel. Então essa mulher é sinônimo de pecado, de prostituição espiritual. E lá naquela igreja, o pastor da igreja estava tolerando aquela mulher. Está falando de uma doutrina aqui. Está falando aqui de princípios que muitas vezes os pastores toleram. E infelizmente é uma consequência muito grande. Permitir o falso ensino. Flexibilizar a santidade. Havia espaço para imoralidade sexual e práticas ligadas à idolatria. Aqui não está falando de sexo, mas também tinha. Tinha o culto pagão, em que havia as prostitutas cultuais, havia lá os jovens escandalosos, homossexuais que se prostituíam, mulheres que se prostituíam, são as prostitutas cultuais, havia também. Mas veja o que é que disse Irineu de Lyon, ainda no século II, ele associa Jezabel com a sedução espiritual que leva os fiéis à idolatria. Para ele o adultério é essencialmente a apostasia da fé verdadeira, ao trocar Cristo pelos falsos deuses, falsos mestres. É um livro que ele escreveu contra as heresias. Vocês estão entendendo, irmãos? Então era uma prostituição espiritual, era falsos ensinamentos, eram instrumentos pagãos que estavam sendo utilizados dentro do culto de uma igreja que ela tinha muitas qualidades, mas pelo outro lado havia uma tolerância. Olha o perigo. Parece hoje que todas as igrejas, dos nossos olhos, né, a gente olha, mas estão falando de Jesus, está tudo certo, está tudo certo, e bom, é óbvio que ele não pode julgar a igreja de ninguém, mas quando nós aferimos, eu falei a semana passada, quando nós aferimos, muitos de nossos cultos e de nossas igrejas, nossas liturgias, fogem do padrão divino, está mais para um culto místico, do que para um culto espiritual, bíblico, cristocêntrico, infelizmente. Ou não é assim? Não é verdade? É por isso que é importante o culto de ensinamento. Porque a maioria dessas igrejas
não se tem culto de ensinamento. Todo culto é um show. Não estou falando mal da igreja de seu ninguém. E também eu não tenho a ver com a igreja de seu ninguém. Eu tenho a ver com a nossa igreja, com o nosso povo, com a nossa comunidade. Cada um vai dar conta diante de Deus. Mas eu não posso entrar pelo caminho que vai ferir a santidade, os padrões bíblicos. A mensagem de Jesus, irmãos, ela continua sendo atual. Nós vamos atrair a presença do Senhor agora. Vamos fazer agora, né? Vamos criar aqui uns grupos de dança, uns grupos de movimento. Vamos fazer aqui uns negócios aqui. Vamos bater uns atabaques. Vamos colocar uma roupa diferente. Vamos preparar aqui umas bandanas. Vamos fazer aqui uns negócios, porque nós vamos chamar a presença. Irmãos, isso é práticas mundanas, pagãs, que não servem para a igreja do Senhor Jesus. Quem é que quer ouvir isso hoje? Quem é que quer ouvir isso hoje? Se não for aquele a quem o Senhor escolher levantar. Hein, irmãos? Vamos ficar com a palavra de Deus. Vamos ficar com a Bíblia Sagrada. Era o que estava acontecendo naquela igreja, era isso. Olha o que aqui Tertuliano diz. Tertuliano é do século III. Em seus escritos contra a idolatria, reforça que adultério espiritual é a aliança com os ídolos e a participação em rituais que contradizem a pureza da igreja. Ele denuncia a mistura entre fé cristã e as práticas pagãs com uma forma de prostituição contra Cristo, de idolatria. Estou falando dos pais da igreja. Nós estudamos agora teologia contemporânea, foi falada da teologia patrística, pensamento dos primeiros pais da igreja, porque eles acompanharam. Nós temos aqui homens que foram discípulos de João. Entendeu? Que acompanhou de perto todo aquele contexto e a transformação da igreja. E eles, na verdade, se colocaram como uma coluna para defender a doutrina dos apóstolos. E eles batiam com força. É por isso que quando a gente lê esses textos, uma carta que foi escrita ainda no primeiro século, no finalzinho ali do primeiro século, é importante saber como aqueles que viveram pensaram, aqueles que acompanharam de perto esses movimentos, o que é que eles diziam, qual era o pensamento deles. Isso é teologia patrística, é o pensamento dos pais da igreja. Qual que era o pensamento deles em relação a esses assuntos que nós estamos vendo hoje? Porque aquilo que é já foi, e o que é de vir também já foi. João 5,39, o Senhor Jesus disse: vocês erram por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Eu estou vendo muita gente opinando hoje, com com seus posicionamentos, porque eles buscam lá no chat GPT, ou nesses influenciadores da fé que existe hoje. O discurso é bonito, parece Bíblia, mas não é Bíblia, meu irmão. Não é Bíblia. Nós precisamos ir na fonte. Como é que tem sido os nossos cultos? Irmãos, como eu gostaria que a igreja estivesse lotada, né? Que todos os crentes tivessem igual domingo. Domingo não tinha nem lugar para ninguém sentar aqui, tanta gente domingo no culto à noite. E Deus seja louvado por isso. Eu acho que eu vou passar a fazer os cultos de ensinamento no domingo à noite. Acho que melhor, né? Eu vi um glória a Deus ali, né? Será que se eu fizer culto domingo à noite, será que eles vão continuar vindo? Ou será que eles vão dizer: não quero ver isso não, eu vou para outra igreja, porque esse pastor aí é muito chato? Né? Talvez aconteça isso. Talvez o culto de domingo vai virar o quê? Os cultos de quarta. Só vai vir aqueles que têm fome e sede do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Perdeu o discernimento. A igreja perdeu o discernimento. Mesmo crescendo em obras, a igreja falhou em confrontar o erro e proteger a pureza da fé. Mesmo com todo aquele crescimento. É por isso que é tão importante, irmãos, orar a Deus e pedir a Deus discernimento espiritual. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Olha, enquanto nós estivermos aqui, querendo o Senhor Deus, com a ajuda de Deus,
com a ajuda de Deus, porque nós não temos autossuficiência em nada se não for por Ele. Amados, eu quero ensinar a palavra de Deus a você. Eu quero te ajudar a entrar no céu pelas portas. Eu não vou te iludir com um falso evangelho, com um falso ensinamento, com ilusão. Não vou te iludir. Ontem eu falei para alguém, eu digo, eu vou contigo, eu quero caminhar com você, de braços dados, de mão dadas do seu lado. Eu vou com você até o fim. Você só vai se perder. Se você se perder, sinceramente, para mim seria uma tristeza muito grande perder um membro dessa igreja para o diabo. É um fracasso muito grande. Eu digo, eu vou orar por você, eu vou chorar por você, eu vou gemer por você. Agora, você só vai se você quiser ir. Porque eu não posso fazer as suas escolhas. É você que tem que escolher. Para isso, nós precisamos mostrar o caminho da verdade e o caminho do engano. Amém? Amém. Glória a Deus. As consequências. Eu estou dentro do meu tempo aí, não estou, Fábio? Na nossa reunião nós falamos que seria até... né? Então se a gente acabar até 9h30, ninguém vai jogar pedra no pastor, não, vai? Mas eu vou correr aqui, eu vou terminar, tá bom? Vocês estão dizendo que não, mas tem uns que vai jogar pedra no pastor, tem uns que esse pastor fica aí, né? Mas, irmãos, ficou, né? Não ficou acertado isso? Então tá bom, então eu não estou pecando não, né? Estou não, então me aguenta aí, irmãos. Me aguenta aí, porque quando o camarada está assistindo um jogo, um final de campeonato, termina 0-0, faz o que, Mael? Terminou 0-0 na prorrogação? Pênalti. E ninguém larga os olhos da televisão, até aqueles que são fanáticos de futebol, não é isso? Não arreda o pé. A verdade é essa. Então me aguenta aí, uns minutinhos, me aguenta aí. As consequências da tolerância. Quais são as consequências da tolerância? Juízo sobre Jezabel. Cristo declara que a lançará em um leito de enfermidade, símbolo da disciplina e juízo. O dia da prestação de contas, Francisco, chega. O juízo de Deus não tarda, chega. Para aqueles que entram por esse caminho. O caminho da prostituição espiritual, do engano, do adultério. Entendeu? Da flexibilidade com as coisas do mal, as coisas do pecado. Então vejam, as consequências da tolerância, tribulação sobre os cúmplices, e o indivíduo não vai ficar sozinho não. Você se permitiu ser iludido, porque está cheio de gente, que em vez de vir para o culto de ensinamento, em vez de aprender a olhar, pelo menos fazer uma reflexão, porque Deus nos fez seres pensantes. Tem gente que ele não pode ouvir uma fofoca ou uma conversa atravessada, que ele acredita. Ele acredita. Viu, Alexandre? Aí, em vez de olhar, vai dizer, peraí, deixa eu fazer uma reflexão aqui. Quem é que está falando? É o fulano que está falando? Mas deixa eu olhar ele, deixa eu aferir ele. Deixa eu aferir os frutos dele. E deixa eu olhar o outro lado. Deixa eu ver aqui se faz sentido, ou se faz sentido ou não. Tem pessoas que são iludidos facilmente. E tomam decisões precipitadas e saem errantes de um lado para o outro. Se deixa iludir. Vai ficar impune? Não. Não vai ficar impune. Amém? Tribulação sobre os cúmplices. Aqueles que participavam de seus ensinos e práticas sofreriam grande tribulação se não se arrependessem. Não é só o dito cujo não é só o autor não, viu, Fábio? Aquele que manipula, não é o ator principal da coisa não, o atriz principal, é aqueles também que entram pelo mesmo caminho. Morte de seus filhos, está falando aqui de discípulos espirituais, uma expressão forte para mostrar que os seguidores do falso ensino seriam exterminados. Tem pessoas que eles se deixam ser iludidos. Eles se deixam ser iludidos por falsos profetas, falsos ensinadores. Sabe por quê? Porque eles buscam status, eles buscam ser vistos, eles olham para a instituição, eles olham para o quê? Para a estrutura. Aí o indivíduo é um mentiroso, é um ladrão, um fornicador, é um profano, é um adúltero, troca de mulher a cada tempo que passa, sai trocando de mulher, e está na frente de igrejas. E tem muitos aí que dizem assim, o fulano é minha inspiração, filho do demônio.
Minha inspiração é Jesus, irmãos. A inspiração de cada um de vocês deve ser Jesus. Ficar se inspirando nessas misérias, nessas mazelas, desses homens que não têm compromisso com Deus. Mas me dá uma inquietação quando eu escuto algumas coisas que meu Senhor Jesus, se pelo menos fosse um homem, como Paulo disse, olha, Paulo ele se coloca como exemplo, mas ele diz assim, como eu sou de Cristo. Tudo aponta para Cristo, culmina em Cristo. Imitar a fé dos homens de Deus é bíblico. Mas a fé em quem? Em Cristo. Mas um sistema corrompido? De jeito nenhum, irmãos. Amém? Não estou nervoso. Estou calmo. Calminho. Mas algumas coisas nos deixam, né? Ou não é assim, irmãos? Morte de seus filhos, discípulos espirituais. Exposição diante das igrejas. O Senhor afirma que todas as igrejas saberão que Ele é o que sonda a mente e o coração, deixando claro que nada pode se esconder dos seus olhos. Oh, coisa gloriosa! Oh, coisa gloriosa! É aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Ainda ontem alguém disse, olha, ainda ontem, está acontecendo isso, falaram isso, e isso, e isso, e isso, estão indo aí de casa em casa, de comércio em comércio, estão fazendo assim, fazendo assado. Eu falei, o que eu vou fazer? Nada. Nada. Eu vou fazer o quê? Nada. O que me consola é o seguinte, é saber que aquele que sonda a mente e o coração, ele vai retribuir a cada um segundo o quê? Segundo as nossas obras. Dá tempo ao tempo, irmãos. Não se preocupa não com o que estão falando de mal de você. Aquilo que estão falando de você, o importante é você e Deus, a tua consciência e Deus. Aleluia. Deixa quem quiser falar. Se preocupa com isso não. Que fale bem, irmã Maria, que fale mal, mas que fale. Vamos dar tempo ao tempo. O tempo vai revelar quem é quem. E a gente não precisa estar se justificando e aquela coisa. Não, não precisa. Coisa boa é quando a gente amadurece na fé. Porque se fosse um tempo atrás, eu já ia lá nas becas do cara, mandava ele aprender a ser homem. Era assim. Ou não era assim? Sanguíneo como um bom pernambucano, né, Anderson? Se bobear, o cara já arrasta a faca, a peixeira, já dá uma na mão do cabo e diz, quero ver se tu é um mesmo. Vamos amarrar aqui as camisas aqui, vamos ver quem que é valente mesmo. Não é assim que se resolvia as coisas no passado? Mas agora nós somos crentes. Nós somos crentes em Cristo Jesus. Nós somos manso. Nós aprendemos com Cristo, manso e humilde. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. É difícil dar um amém, mas vamos dar um amém em nome de Jesus. A advertência, vou finalizar. A advertência para a igreja dos dias atuais. Rapidamente. Perigo do relativismo. Assim como Tiatira, a igreja atual corre o risco de abrir espaço para ensinos que parecem atraentes, mas que distorcem a verdade do Evangelho. Nós estamos, sim, sujeitos, se não vigiarmos e não pedirmos a Deus discernimento, a entrarmos pelo mesmo caminho. Pelo mesmo caminho. Olha o que diz Timóteo 4 e versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Segundo Timóteo 4, verso 3. Segundo as suas próprias concupiscências. Forte e continuado desejo de ter ou fazer aquilo que Deus não quer que façamos ou tenhamos. Eu posso ser seduzido, sim, a entrar por esse caminho, a ser atraído por um forte e continuado desejo, irmãos, de ter ou fazer aquilo que Deus não quer. Deus não projetou, então não adianta, não tem que fazer. É esperar o tempo de Deus, o tempo de Deus. Falso crescimento. Obras e amor não anulam a necessidade de santidade e discernimento. Crescimento sem pureza gera corrupção espiritual. Crescimento sem pureza gera o que mesmo? Corrupção espiritual. Tens o nome, nós vamos falar, que é a igreja de Sardes, tens o nome de que vives e estás morto, Apocalipse 3, a parte B do versículo 1.
Cristo ainda sonda corações. O Senhor continua julgando não apenas as ações externas, mas também as intenções internas. Não precisa, viu, irmão Raimundo? Não precisa nem verbalizar, porque Ele conhece o que está no coração. Não precisa nem se concretizar o pensamento, porque Ele sabe o que está lá dentro do coração. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Só o que está lá dentro é suficiente. É o suficiente. Olha o que é que ele disse aqui. Tens um nome que é vivo, mas está morto. 2:23, eu sou aquele, é o texto que nós lemos. Eu sou aquele que sonda rins e corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. 2:23, a parte B. Hebreus 4:13, nós já lemos, não há criatura alguma ou coisa alguma encoberta que não venha a ser revelado. Chamado ao arrependimento. A mensagem a Tiatira é um apelo para que a igreja de hoje se volte à palavra, não negocie princípios e não ceda ao espírito de Jezabel, sedução, idolatria, corrupção moral, espiritual e tantas outras misérias mais que tem por aí afora, seduzindo muita gente, muitas igrejas e muitos líderes. Mas, irmãos, vamos nos apoiar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vou só ler aqui 2 minutos para ler somente aqui a parte da promessa. Aos que vencerem, não lhe será imposta outra carga. Versículo 24 do texto que nós lemos. Jesus fala, Mateus 11:28 até o 30, o que Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Tá lá, a mídia agora está me apertando a mídia ali, porque ela está ligeira. Amém? Regerá com vara de ferro, versículo 27, expressa o poder de Cristo compartilhado com os seus, para julgar e estabelecer justiça sobre os povos. Irmãos, nós vamos reinar com Cristo, teremos autoridade. Aqueles que muitas vezes nos massacram hoje, querem nos pisar de pé, eles não sabem que nós iremos julgar as nações ao lado de Cristo. É somente para aqueles que vencerem. Em nome de Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Agora, o mais importante, versículo 28. Coloca aqui, Aira, o versículo 28. Olha o que diz o verso 28. Dá-lhe, esse aqui é somente os que vencerem, irmãos. E sinceramente, se você lendo isso e não der um glória a Deus, você vai perder o maior tempo do mundo. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Glória a Deus. Se nós vencermos, nós vamos receber a estrela da manhã. O próprio Cristo será o nosso troféu. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, para todos sempre. Aleluias. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. 22:16 de Apocalipse. Coloca aí, Aira. 22:16 de Apocalipse. Olha, 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Louvado seja Deus. Esse é o nosso troféu. É ele que nós vamos herdar ao entrarmos nas mansões celestiais. Vale a pena ser fiel, irmãos. Vale a pena perseverar. Vale a pena ser criticado. Vale a pena ser apedrejado. Vale a pena sofrer as pressões dessa vida, de dentro, de fora, porque nós estamos caminhando em direção, aleluias, à eternidade com Cristo, e receberemos o próprio Senhor Jesus como troféu de nossas vidas. Aleluia! Oh, esperança gloriosa, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus para todos sempre. Concluindo, a carta da igreja de Tiatira nos mostra uma comunidade marcada pelo amor, pela fé, pelo serviço e pela perseverança, mas que ao mesmo tempo enfraqueceu ao tolerar o falso ensino e comprometer a santidade. Jesus, que tem os olhos como chama de fogo e pés como bronze reluzente, sonda os corações e julga com justiça, revelando que não basta crescer em obras, é preciso permanecer firme na verdade, na pureza do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, porque só assim nós seremos vitoriosos. Louvado seja Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Francisco, vem aqui orar, Francisco. A Ju vai estar cantando a primeira estrofe de um hino aí. Nós vamos ofertar e contribuir e vamos terminar dentro do nosso tempo.